Fala pessoal, tudo certo com vocês? E aí, estudando bastante, lendo bastante, resolvendo muitos exercícios das provas do Enem, lendo a matriz e entendendo a matriz de competências e habilidades? É isso aí. Eu espero, pessoal, que vocês estejam, de fato, seguindo as minhas dicas aqui para se preparar para a sua prova do Enem. Porque é isso, moçada, nós professores, a gente está aí lendo essa prova, resolvendo essa prova, ensinando para a prova do Enem há mais de 5, 6 anos. E olha que eu sou novo nessa conversa ainda. Tem professores aí que estão fazendo isso desde quando o Enem começou, 98. Então, a gente tem uma experiência com essa prova. Aliás, muitos de nós fazem a prova todo ano para entender o que você passa lá nesse momento. Então, vem com a gente. Né? Vem com a gente. As dicas que nós professores estamos dando a vocês não são bobagens. São dicas que, se você de fato cumprir com elas, se você seguir essas dicas ao longo do seu ano, a gente está no comecinho do ano, você tem tempo. Seguindo essas dicas ao longo de todo o ano, a gente te garante, cara. A gente te garante que não tem como. O resultado é esse aqui, ó. Você vai arrasar no Enem. Não tem outra saída. E aí sim, né, se você fez isso bem, se você estava descansado e se você estava concentrado para a sua prova, você vai conseguir aqueles 800 pontos que eu estou pedindo para você. E vai conseguir resolver o teu ensino médio, que pede até menos do que isso, é 600 pontos para o Enem, te dar a legitimação, né, do ensino médio, ou te botar com mais de 800 pontos, certamente, em uma bela de uma universidade pública, e aí você partir para a sua formação profissional. Legal? Então, vamos lá, moçada. Vamos continuar com esse estudo, com empenho, com dedicação, descansando quando é necessário. Legal? Porque o nosso corpo precisa, nós não somos máquinas, como conversamos na aula passada, somos pessoas, ainda bem. E justamente por sermos pessoas, nós precisamos discutir na aula de sociologia como é que as tecnologias impactam em nosso trabalho. É isso mesmo. Na aula passada, eu discuti o impacto das tecnologias na economia e na vida social. Só que o impacto das tecnologias na vida do trabalhador, na esfera do trabalho, é tão importante para o Enem que merece uma aula única. Então, eu vou levantar para vocês aqui 3 pontos, ok? 3 conhecimentos. Vamos resolver 3 questões em cima desses conhecimentos e consolidar o nosso conhecimento sobre o que a tecnologia faz com o mundo do trabalho, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula de ciências humanas, é isso aí, sociologia com trabalho e tecnologia. Bom, não tem como, pessoal. Vocês aí, aula de história, aula de geografia, aulas de sociologia, que vocês assistem nos seus ensino médios aí com seus professores, com certeza, tenho certeza absoluta, você já discutiu Fordismo. Você já estudou o sistema de produção que o fundador da marca de carros Ford, um sujeito chamado Henry Ford, ok? Desenvolveu. É isso aí. O Henry Ford, lá no comecinho do século XX, décadas de 10, décadas de 20, em Detroit, nos Estados Unidos, ele entendeu o seguinte: cara, para eu me dar bem nesse negócio de fabricar carro, eu preciso baratear o preço desse carro. Por quê? Porque tem muita gente aí querendo comprar carro. Ele entendeu. Todo mundo quer um carro, mas é muito caro. Então só os grandes ricos conseguem comprar um. Então o que eu preciso fazer é baratear os custos para baratear o preço do carro, e aí a classe média norte-americana pode comprar o meu produto.
E aí, para baratear os custos, o que ele fez? Ele desenvolveu um sistema de produção que exigia menos e menos recursos, que fazia com que ele economizasse muito na produção do carro, do modelo T29, se eu não me engano. Era o nome do carro que ele fabricava. Então, o primeiro carro da Ford, né? Então, ele desenvolveu a linha de montagem. Né? É uma esteira em que o carro vai passando e os trabalhadores ficam ao lado dessas esteiras colocando as peças. Então vai lá, um trabalhador põe o eixo, aí o outro vem e põe a roda, aí o outro vem e põe o volante. Aí a esteira para e um cara coloca o motor. O motor que, por sua vez, em outra esteira foi fabricado. Então é tudo uma linha de montagem. Um trabalhador atrás do outro, colocando as pecinhas. Então o carro, que às vezes demorava meses para ser feito, em outros tipos de produção, com o Ford, você construía um carro, você fabricava um carro em coisa de horas. E se você gastava muito dinheiro em outros sistemas de produção, o Ford conseguiu baixar 2, 3, 4 vezes esse valor. E é claro, aí ele colocou o carro dele à venda no mercado por um preço muito mais barato do que todos os concorrentes. Não deu outra, esse cara explodiu de ganhar dinheiro e fez o carro ser o que ele é hoje, a grande locomotiva do sistema capitalista. Né? A indústria automotiva é uma das grandes matrizes do sistema capitalista. Se a indústria automotiva está bem, o capitalismo está bem. Se a indústria automotiva está mal, o capitalismo está mal. Vejam vocês, o Brasil aqui, nas últimas crises econômicas globais, uma das primeiras decisões do governo foi o quê? Foi baixar, às vezes zerar, o custo do IPI dos carros. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Todo carro vendido no Brasil tem uma taxa que é cobrada do consumidor, que é imposto puro. Vai para o governo. E o governo, para aliviar o impacto da economia na nossa, o impacto da crise econômica na nossa economia, cortou esse IPI. Né? E aí barateando os custos do carro. E por que o carro? Porque é uma das principais indústrias do capitalismo. Então, quando Ford fez isso, ele estava mostrando um futuro para o capitalismo, que é o que eu escrevi para vocês aqui nesse slide. Olha lá, pessoal. O sistema fordista de produção, ele é positivo porque ele acelera a produção e barateia os custos. Consequentemente, barateia o preço do produto final. Então você produz muito, muito rápido e muito barato. Nossa, é o céu, é o paraíso para o capitalismo. Só que qual é o problema desse tipo de produção? O fator negativo é que o trabalhador vira uma peça de engrenagem. O trabalhador, ele faz um trabalho enfadonho, tedioso, repetitivo, que não precisa pensar, que não precisa fazer absolutamente nada. Ele vira uma mera peça de engrenagem ali do lado da esteira de produção, da linha de montagem, mexendo em ferramenta. Né? Fazendo o mesmo movimento por horas e horas, por dias e dias, por meses e meses, por uma vida inteira. Eu não sei se você gosta de cinema, mas outro filme que eu te recomendo aqui, um filme antigo, um filme muito interessante chamado Tempos Modernos. Ok? Esse filme é do Charles Chaplin. Ok? Escreva lá se você for buscar este filme do Chaplin. Isso mesmo. É um filme preto e branco. Esse filme aí é da década de 20, com aquele sujeito que se vestia de vagabundo, tinha um bigodinho dele e andava com
andava com uma cartola e com uma bengala e fazendo todas as suas palhaçadas ali, um filme mudo. E nesse filme Tempos Modernos, o Chaplin, né, o personagem dele, que é o vagabundo, entra numa fábrica. E todo o filme se baseia em uma paródia, em uma comédia, em uma ironia crítica, como nós vimos na aula passada, à fábrica e ao trabalhador ali dentro, se transformando em uma mera engrenagem daquela produção. Então, tudo isso é um problema, pessoal, porque imaginem vocês, o ser humano é feito de imaginação, ele é feito de criação, ele é feito de desenvolvimento intelectual, artístico, pessoal. Então, caramba, você passar uma vida inteira ali, apertando parafuso, que tipo de vida é essa? Então, a partir deste problema, você tem uma série de problemas criados para o sistema fordista de produção. Claro, não só revoltas dos trabalhadores que acabavam recebendo muito pouco para fazer aquele trabalho, mas também você começou a ter uma baixa de produtividade muito grande. E é a partir desses problemas, claro, porque a pessoa não se sente nem um pouco interessada em fazer aquele trabalho. Ela não se sente nem um pouco estimulada, motivada a fazer aquele trabalho. Então, a partir de uma crítica ao Fordismo, outros sistemas de produção apareceram, como o toyotismo, ok? Lá no Japão. E aí eles pensaram esse sistema de produção de uma outra maneira, onde os trabalhadores conversariam mais entre eles, onde haveria um sistema de rotação na linha de montagem. Então são alternativas, mas a linha de montagem ainda está lá, ok? A ideia de Henry Ford da linha de montagem, isso ainda é uma realidade no nosso sistema de produção atual. A questão é, eu vou discutir com vocês no fim dessa aula, quem trabalha nessa linha de montagem hoje? Tá bom? Mas voltando então ao tema do Fordismo, olha lá. O Enem 2012 trouxe essa imagem. E você vê claramente o que é a linha de montagem. Ali, ó, trabalhador atrás de trabalhador, produzindo, se eu não me engano aí, uma roda, né? Uma das peças do carro, ok? Aliás, a borracha que o Ford utilizava para fazer os pneus dos seus carros vinha daqui, vinha da Amazônia. E é daí que vem todo o ciclo de extração da borracha que certamente os professores de história levantaram para você, tá bom? Então, a partir dessa imagem, o Enem te pergunta: na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo, cuja forma de organização fabril baseava-se na então se você é um bom aluno, se você está com a sua cabeça sociologicamente calibrada, se você está lendo essa questão no dia da sua prova com atenção, com concentração, com o seu corpo descansado, na hora você leu ali, identifica-se um modelo produtivo, você já fez, você já grifou a expressão, já puxou a setinha e já escreveu na sua prova. É isso mesmo, Fordismo, né? Você tem que escrever na sua prova, você tem que pichar a sua prova inteira, você tem que conversar com a sua prova constantemente para não perder a concentração e para dominar o que a prova quer de você. Continuando, cuja forma de organização fabril baseava-se na autonomia do produtor direto. Que autonomia você está vendo naquela imagem? Adoção da divisão sexual do trabalho, como assim mulheres fazem uma coisa, homens fazem outra, mas eu estou vendo ali uma mulher e um homem, explicitamente na imagem. Então, errada. A B. C. Exploração do trabalho repetitivo. Opa, guarda, interessante. D. Utilização de empregados qualificados. Que tipo de qualificação você precisa ter para ficar apertando um parafuso numa roda? Em 2 minutos você aprende isso. E é só isso que você precisa pelo resto da sua vida enquanto um trabalhador nessa atividade. Então, errada a D. E finalmente, a E.
incentivo à criatividade dos funcionários. Acabei de falar para vocês que tipo de criatividade tem você passar 8 horas, 10 horas apertando um parafuso de uma roda. Não é complicado. Então, muito fácil, pessoal, vocês entenderem que a organização fabril do Fordismo se baseava em uma exploração do trabalho repetitivo. Tá bom? Tranquila, fácil. Considere, assim como na aula passada, nós resolvemos uma questão que usava um desenho, uma charge para desenvolver uma reflexão para você, aqui nós temos uma imagem, nós temos uma foto. Então, novamente, fica esperto com isso. O Enem, além de trazer textos, traz desenhos e traz imagens para a tua prova. Tá bom? Vamos lá? Continuando então. Continuando com o segundo tema da minha aula, a Revolução Verde. É o seguinte, pessoal, um pouquinho de história aqui. Ó, quando rolou a Revolução Industrial, lá no século XVIII, lá no século XIX, o que aconteceu? Tudo aquilo que os professores de história disseram para você. Urbanização com o êxodo rural. Isso, rapaziada saía do campo porque não tinha mais trabalho lá e ao mesmo tempo não parava de surgir novos trabalhos nas fábricas que estavam sendo construídas. Né? Pensem na Inglaterra, por exemplo. Muitas cidades inglesas elas surgiram do zero a partir da Revolução Industrial. Né? Cidades que antes eram aldeias, eram aldeias de pescadores, eram 2, 3 casinhas ali. De repente, a partir do surgimento de uma fábrica, as pessoas começam a morar em volta e de repente aquilo lá vira um grande conglomerado urbano. Liverpool, Manchester, Birmingham, ok? Todas essas cidades surgiram a partir da Revolução Industrial. Muito bem, então o mundo que nós conhecemos hoje é o mundo da Revolução Industrial. É um mundo que surge a partir do nascimento das fábricas. Tudo bem, isso vai até o comecinho do século XX. O que vai acontecer a partir do século XX? Ora, as máquinas, as grandes protagonistas das fábricas começam a ser utilizadas agora no campo. Isso, na agropecuária. Então, as colheitadeiras, as plantadeiras, toda a tecnologia de agrotóxicos, ok? Toda a tecnologia zootécnica para você cuidar desses animais, para você fazer esses animais se reproduzirem, né? Inseminação artificial, por exemplo. Enfim, todas essas máquinas, a pasteurização do leite, né? Você tirar o leite dos animais tecnologicamente, em vez da pessoa acordar às 4 da manhã e ficar tirando o leitinho da vaca ali, eles começaram a botar umas máquinas que sugam o leite, né, dessas vacas em 5 segundos, 10 segundos, eles sugam todo o leite da vaca. Então, enquanto uma pessoa conseguia em 1 hora tirar o leite de um só animal, essas máquinas faziam assim isso em 10 segundos, eles tiravam de 300 animais, 400 animais. Colheitadeira, plantadeira, você que já foi para o campo, você que mora no campo, você que tem fazenda, você que vive em uma fazenda sabe disso. Cara, a colheitadeira consegue fazer em 1 segundo o trabalho que 300 pessoas fariam em um dia. Imagine isso. Então você tem lá alqueires e mais alqueires de plantação de milho, de plantação de soja, de plantação de algodão, de plantação de trigo. Aí você tem que botar um verdadeiro exército de trabalhador para puxar aquilo. E todo esse trabalho de colheita demora meses e meses. A humanidade viveu assim por toda a sua vida enquanto uma espécie, desde o momento em que a gente inventou a agricultura, né? E de repente vem uma máquina, um monstro de uma máquina, e faz o trabalho desse exército em um dia.
Olha só a transformação que isso causa em todas as esferas, o desemprego que isso causa, mas também, assim como a linha de montagem do Ford, a aceleração da produção e o barateamento de custos. Interessante isso, né? Então, a revolução verde que eu estou sublinhando aqui para vocês, pessoal, olha aí, ó, é a modernização tecnológica da produção agropecuária. Novamente, o ponto positivo dessa inserção tecnológica no mundo do trabalho é a aceleração da produção e o barateamento dos custos. Então, você tem, de repente, o trigo, a soja, o milho, que custavam muito caro, com a chegada dessas tecnologias ficaram muito mais baratas. Eu não sei se você pensa sobre isso, mas, cara, eu ainda tenho esse tipo de reflexão quando eu vou em supermercado. Quando você olha um boi, uma carne de boi no supermercado, toda bonitinha, tá lá naquela bandejinha de isopor, enrolado em um plástico, né, completamente isolada, aparentemente séptica, limpa, sem sangue nenhum. Aí você olha para aquilo e barato, né? Se você parar para pensar no preço que você está pagando naquilo, nossa, 1 quilo de carne, dependendo da carne, em termos civilizacionais é muito barato, porque caramba, pessoal, pensem vocês, se não tivesse gente produzindo essa carne, se não tivesse gente engordando esse boi para você, se não tivesse gente matando esse boi para você, se não tivesse gente cortando esse boi para você, ou você acha que aquela carne apareceu, ela, né? Ela era um animal. Então, caramba, você já parou para pensar que se você não tivesse todo esse sistema de produção para te oferecer essa carne, você teria que estar lá alimentando esse animal, cuidando desse animal, você teria que matar esse animal, você teria que esquartejar esse animal, você teria que cuidar para essa carne não apodrecer, porque uma vez que você mata o animal, ele entra num estado de putrefação. Então, como é que você cuida de tudo isso? Caramba, pessoal, há 200 a 300 anos atrás, isso era um problema para toda a família que queria comer carne. E agora não. Agora você não faz nada, você não suja suas mãos, você não suja os seus pés com terra, você não precisa lidar nada com isso. Tudo que você precisa para comer um bichinho, um porquinho, um franguinho, um boizinho, é você ter algum dinheiro no bolso, ir no seu supermercado, pagar o dinheirinho que eles estão pedindo ali, porque se você pensar como eu estou pensando aqui, em termos civilizacionais, é muito barato, e levar o teu bichinho morto para sua casa. Maluco isso! O ser humano nunca viveu essa realidade em sua história. E tá lá. É tudo muito fácil, é tudo muito barato. E quem nos oferece isso é a Revolução Verde. Agora, o ponto negativo, se há uma série de pontos positivos aí, o principal ponto negativo é o desemprego e o êxodo rural. Claro, né? Já dei a dica para vocês, se você tinha lá 300 pessoas trabalhando com isso, de repente você precisa de uma só para dirigir aquela colheitadeira, de repente eram 300 pessoas para cuidar daqueles animais, para matar aqueles animais, para esquartejar aqueles animais, de repente, né, tudo aquilo é feito com uma pessoa só. Então, pessoal, além de você ter um profundo desemprego, você tem aí uma segunda onda de êxodo rural. Se nós temos aquela primeira onda de êxodo rural com a Revolução Industrial, quando a Revolução Industrial chega ao campo com as máquinas sendo utilizadas na produção agropecuária, o que acontece? Mais pessoas ainda vão às cidades. E essas pessoas muitas vezes não encontram emprego, elas não encontram lugares para morar, elas não encontram estrutura digna de vida. Então, tome cuidado aí, ó. Muitas vezes a gente olha para os problemas da periferia urbana do Brasil, né, para as favelas, para essas ocupações precárias e ilegais, a gente fala que isso é um problema urbano. Não.
Não. Muitas vezes é um problema rural. É um problema de êxodo rural, de pessoas que continuam saindo do campo porque não tem mais emprego no campo e vão tentar a vida na cidade. E muitas vezes a sorte não lhes sorri. Ok? Muito bem, pessoal. Esse tema foi tratado pelo Enem 2012 em uma questão muito difícil, uma questão bem complexa, ok? Eu vou só aqui mostrar para vocês como essa questão era e vou te dar o gabarito. Peço para você ler os textos, peço para você pensar esses textos a partir do tema da Revolução Verde e tentar entender por que o gabarito aqui dessa produção, desculpe, o gabarito dessa questão é a E. Ok? Os textos demonstram que, tanto na Europa do século XIX quanto no contexto latino-americano do século XXI, as alterações tecnológicas, que é o tema da nossa aula, vivenciadas no campo, interferem na vida das populações locais, pois desorganizam o modo tradicional de vida, impelindo-as à busca por melhores condições no espaço urbano e em outros países, em situações muitas vezes precárias. É isso que aconteceu no Brasil, né? Muitas pessoas, a partir da década de 60, de 70, com a Revolução Verde chegando no Brasil, foram para as grandes cidades, incharam as periferias urbanas ou foram tentar a sorte nos Estados Unidos. Quando você vê os brasileiros que imigraram, muitas vezes ilegalmente, para os Estados Unidos e Europa também, mas menos, Inglaterra, Portugal, Espanha, eram sobretudo pessoas que tinham saído do campo, né? Sobretudo de Minas Gerais. Minas Gerais foi um estado que mandou muitos brasileiros, né, que os brasileiros daquele estado, Minas Gerais, decidiram, né, saíam das suas cidades ali, do campo. Chegavam em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, não encontravam trabalho, o que eles faziam? Buscavam a vida lá fora. Iam trabalhar como diaristas, empregados domésticos, jardineiros, eletricistas, iam cuidar de criança, iam ser mecânicos, enfim, iam trabalhar com os braços, iam fazer trabalhos duros, difíceis, mas lá tinha trabalho para eles. E enquanto lá, fazendo esses trabalhos que aqui eles ganhariam muito pouco, lá eles ganhavam um pouquinho melhor, não é? Até bem pouco tempo, porque hoje, desde 2008, a tendência é inversa. O que você vê é mais brasileiros voltando para o país, porque lá fora não tem mais condições tão interessantes assim de trabalho. Tá bom? Querem ver sobre essa realidade do imigrante brasileiro para o exterior? Assistam aquele filme Charles, né? O filme daquele brasileiro que foi assassinado pela polícia inglesa no contexto do terrorismo, né? do ataque terrorista que rolou em Londres em 2005, se eu não me engano. Então estouraram bombas no metrô de Londres e aí ficou toda aquela caça às bruxas em Londres e a polícia muito esperta, qualquer atividade ali suspeita, eles estavam chegando junto, atirando. E o Charles, um brasileiro de Minas Gerais, que imigrou para a Inglaterra para trabalhar como eletricista, acabou infelizmente falecendo, né, nesse contexto aí. Tá bom? E finalmente, pessoal, o último ponto que eu quero lembrar para vocês é esse aí, ó. Com a globalização neoliberal, com o capitalismo contemporâneo, o trabalhador vive a realidade do trabalho flexível e da terceirização. Ou seja, trabalho flexível. Você não é mais um empregado meu com carteira assinada. Não, você faz um serviço aqui. Mas você pode trabalhar lá, você pode trabalhar acolá, o trabalho é flexível. As empresas, elas não estão mais querendo pagar pela estabilidade do trabalhador. Então essa história de ter carteira assinada, seguro-desemprego, seguro-saúde, férias remuneradas, previdência, tudo isso é uma realidade que lá fora, pelo menos, é muito rara. Aqui no Brasil ainda é presente, mas há uma grande disputa entre forças políticas no Brasil hoje
para diminuir os direitos desses trabalhadores. Por quê? Porque é mais barato para as empresas. Assim como a terceirização, né? Ao invés de eu comprar um lugar, construir ali a minha empresa, comprar móveis e fazer toda a minha empresa, o que eu alugo tudo. Eu alugo o lugar, eu alugo os móveis, eu alugo os trabalhadores. Então eu diminuo os custos de ter essas propriedades. Por quê? Porque alugar é mais barato, é mais fácil. É a terceirização dos serviços. Ok? Então, um capitalismo muito mais maleável, um capitalismo que não se compromete com as pessoas e com as cidades. Né? É um capitalismo que, opa, deu crise no Brasil, estou pulando fora, estou indo para a Índia, estou indo para a Indonésia. Deu crise na Argentina, estou indo para a China, estou indo para a África do Sul, estou indo para o Egito. Legal? É assim que o capitalismo prefere. Onde é mais barato produzir, onde é mais fácil baratear os custos e maximizar os lucros, é para onde eu estou indo. Tá bom? O Enem cobrou isso de vocês em 2011. Um texto bem grande, um texto bem difícil, e essa questão eu não vou nem dar o gabarito para vocês. Eu quero que vocês trabalhem nela, eu quero que vocês leiam ela, eu quero que vocês encontrem o gabarito na internet e entendam se vocês resolveram corretamente essa questão sobre trabalho flexível, sobre terceirização no capitalismo globalizado contemporâneo neoliberal. Tá bom, pessoal? É isso. Bons estudos para vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos. Continuem aí nos seus esforços para arrasar no Enem. É isso. Até a próxima. Tchau, tchau.